Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos conversar sobre as minhas primeiras leituras de 2025. E já adianto pra vocês que tem uma leitura aqui super favoritada. Sim, de novo, eu escolhi um ótimo livro para começar lendo o ano. Então assim, eu sempre tenho esse ritual, já falei isso com vocês. Eu achava que eu iria começar o ano lendo um determinado livro, na verdade mudou isso. E eu dei que uma repetida aí no ano anterior, né, em 2024. E quem já acompanha o canal já sabe que escritora é essa, né, que eu escolhi. Mas vou conversar com vocês nesse sentido aí e contextualizar. Tava na dúvida se eu vinha, como que eu ia compartilhar essas minhas leituras com vocês. Então, eu tô finalizando esse planejamento, uma das coisas que eu quero trazer aqui pro canal, né, conversei com vocês, inclusive, na aba de comunidade, perguntando algumas ideias aqui de vídeos, porque eu quero trazer mais vlogs, não só vlogs de leitura, mas vlogs de rotina, mostrando como eu insiro a experiência, como eu insiro o estudo, a leitura, a produção de conteúdo, no meu dia a dia, então vou compartilhar isso com vocês e também vlogs de leitura, mas também gosto desses vídeos assim mais estáticos, né, mais focados mesmo em falar das obras lidas. Então teremos esses vídeos de leituras do mês sempre atualizados. Ano passado eu comecei, mas não fiz todos os meses, e acabava que eu tinha que comentar um vídeo, um livro, e aí eu não tinha comentado, não tinha feito um vídeo só para aquele livro, e aí eu percebi isso e realmente eu acho bem interessante, uma forma legal pra mim, ainda mais que esse ano eu tô registrando as minhas leituras bem bonitinho, assim, num caderno de leituras aqui. Então as leituras que eu vou fazendo, eu tenho colocado aqui no caderno. Depois, se vocês tiverem interesse, deixa aqui nos comentários que eu mostro pra vocês. Então, eu tenho gostado de escrever bem mais a respeito das minhas leituras, um contato maior, e tem a ver com os livros que eu vou falar aqui com vocês. Então, além de trazer os lidos do mês e tal, então, mensalmente, vocês podem contar com isso, as atualizações das minhas leituras, né, concluídas durante o mês. Também vlogs de leitura, como eu disse pra vocês, de determinadas obras que eu falo assim, isso aqui faz sentido, é bem interessante pra gente conversar ao longo do processo ali da leitura, né, de compartilhar com vocês minhas expectativas, do início da leitura até ali o entendimento, e compartilhando ali como diário de leitura mesmo. E também, se eu ver que tem algum livro que, por exemplo, algum mês que eu vi que eu não consegui no lidos do mês, assim, né, como esse aqui, falar tanto do livro que eu gostaria de falar, ter um vídeo exclusivo para aquele livro. Ou, se vocês quiserem também, deixe aqui nos comentários se vocês também gostam que eu faça um vídeo resenha sobre alguma obra. Sempre que vocês acharem essa necessidade, comenta aqui, que aí dependendo do pedido de vocês, eu posso fazer isso também. Mas a ideia é que esses livros aqui, esses vídeos de lidos do mês, eu tente adentrar mais. Mas dependendo da quantidade de lidos do mês, não será possível. Mas como eu não costumo passar de 4 leituras, 5 leituras por mês, né? Talvez dê pra gente fazer nesse formato. Sei que agora em janeiro eu consigo trazer 2 mini resenhas das minhas leituras aqui, né? Afinal, foram 2 obras lidas. Então, e tô muito animada em compartilhar. São ótimas 2 leituras que eu fiz e uma foi favoritada. Eu tenho um costume de sempre escolher com muito cuidado, muito carinho, a minha listagem dos 12 livros para ler no ano. Se não viu o vídeo que eu fiz aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards e também aqui no box de informação, todos os links dos vídeos que eu citar. E eu fiz uma listagem dos 12 livros. Normalmente eu costumo colocar ali na listagem um livro que vai ser lido em janeiro e que vai ser o meu primeiro livro do ano. Então, foi isso ano passado em que eu li A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Esse ano eu coloquei como a primeira leitura do ano Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. No primeiro dia de janeiro, eu fiz esse contato, sim, com a obra, marquei algumas coisas ali de divisão do livro, tive esse contato com a obra, li umas 2, 3 primeiras páginas ali do livro, mas não senti que era um dia, não sei, não estava no meu momento ali. E aí eu resolvi pegar um livro de Clarice Lispector, e eu me senti chamada para ler esse livro. Eu sabia que eu leria esse livro esse ano, mas botei ele como a primeira leitura do ano. Não tinha como ter sido melhor, porque também tem a ver com o que eu falei para vocês, que eu estava desejando pelas minhas leituras e escolhas ali de 2025, para ter uma leitura que simbolizasse o que eu quero para esse ano, de coragem. Então tem muito a ver com isso, que é Água Viva, de Clarice Lispector, que é uma escritora fabulosa pra mim, e esse aqui já virou um super favorito. A Hora da Estrela é um favorito também pra mim, e esse aqui, gente, que livro! Então,
vamos conversar um pouco aqui a respeito dessa obra e depois eu falo com vocês a segunda leitura que eu fiz, que de certa forma faz um link bem interessante e depois a gente vai conversando. Mas eu fiz essa troca nesse sentido, mas eu estou em andamento com a minha leitura de Grande Sertão Veredas e estou amando, tá, gente? É só porque naquele momento, como é importante a gente se conhecer. Então, naquele dia, assim, e tal, eu comecei a ler e tal, mas vi que não era o momento, assim, daquele dia e tal, daqueles dias de primeiro início de ano e tal. E não, eu falei, não, vou substituir. E aí, enfim, era isso. Então, vamos falar sobre Água Viva, de Clarice Lispector. Que livro impressionante, como que essa escritora, ela consegue trazer essa mistura de sentimentos. Eu amei ter lido esse livro, é como se eu me senti lendo meus pensamentos, muitos dos meus pensamentos ali escritos de uma forma, claro, muito poética ali, muito Clarice Lispector, mas você se sente ali de alguma forma sendo representado, sendo acolhido. Tem muito isso, né? Na Hora da Estrela eu senti isso, mas nesse livro é muito isso. E por vários sentidos que a gente vai conversar sobre isso. Aqui é um livro que me remeteu muito a alguns aspectos da Hora da Estrela, né? Justamente você vai ter um livro conversando, uma narradora ali conversando muito com quem está lendo esse livro, né? Então tem muito dessa conversa, dessa interação, dessa troca. E a Hora da Estrela tem isso, mas bem menos, né? Esse aqui é o livro todo. Me fez lembrar de um outro favorito da vida, que é o livro do Zé Sossego, do Fernando Pessoa. Então você tem uma espécie de fragmentos aqui. Na verdade, o livro não são fragmentos, né? Ele é um livro sem capítulos, tá? Então, o que você tem são parágrafos e muitas das vezes, durante um parágrafo, há uma quebra ali de pensamento, né? Não uma quebra, mas existe aquele famoso fluxo da consciência. Mas aqui tem muito a questão dos parágrafos, às vezes, de um parágrafo para o outro, você vê isso sendo mudado. Então, você vê a Clarice falando sobre uma questão ali de vida, alguma coisa ali, refletindo sobre alguma coisa, daqui a pouco ela está falando sobre plantas. E o que é maravilhoso, você vê ela toda uma coisa muito poética, sobre vários tipos de planta, classificando e tudo. Então, você vai vendo isso. E exatamente como que a nossa cabeça meio que funciona, né? Então a gente está conversando com alguém, a gente lembra de alguma coisa e volta e vai, né? Não existe uma linearidade no que a gente está contando. Justamente agora eu tô gravando esse vídeo, eu não tô fazendo um roteiro. É o que vem, o meu sentimento que eu tô passando para vocês, o que vai vindo na minha mente. Então, se eu lembrar de algo, eu vou acabar voltando, repetindo alguma coisa e depois retomando ali. Então, tem esse fluxo muito intenso, muito, às vezes até enlouquecedor, mas no sentido talvez positivo dessa palavra, de justamente você ficar muito assim, sabe, muito absorvido ali nessa leitura. É uma leitura que você pode fazer ela de uma vez só. Talvez há esse convite, pelo menos de uma das vezes que você for ler esse livro. Sim, esse livro, ele não acaba quando termina. Quando você fecha essa última página, você tem um convite praticamente que imediato para você começar uma nova leitura assim que possível. Então você tem vontade de repassar várias passagens aqui, como que eu me toquei aqui. Você sente que a Clarice está te compreendendo, né? No momento que ela está tentando se compreender. Então, o que nós temos aqui é uma história, na verdade, que é difícil de falar, por isso que eu tô assim, não é dando voltas, tá? Vocês podem achar, ela tá falando e não tá dizendo nada. Não, porque é difícil falar de livros de Clarice Lispector, principalmente livros assim. Inclusive, a própria escritora vai falar um pouco desse livro em vários aspectos, tá? E eu vou ler um trecho aqui pra vocês e aí a gente vai conversar, tá? Sei que depois de me leres, é difícil reproduzir de ouvido a minha música. Não é possível cantá-la sem tê-la decorado. E como decorar uma coisa que não tem história? Mas te lembrarás de alguma coisa que também esta aconteceu na sombra. Terás compartilhado dessa primeira existência muda. Terás como em tranquilo sonho de noite tranquila. Escorrido com a resina pelo tronco de árvore. Depois dirá, nada sonhei. Será que basta? Basta sim. E sobretudo há nessa existência primeiro uma falta de erro e um tom de emoção de quem poderia mentir, mas não mente. Basta, basta sim. Então a Clarice mesmo, em vários momentos, ela vai dizer que ela
esse livro não é para ser entendido, esse livro é uma explosão de sentimentos, esse livro é isso. Então, ela mesma já fala isso em vários momentos. Então, nós temos um livro aqui que, na verdade, ele não tem enredo, não era esse o objetivo da Clarice, tem uma história de começo, meio e fim, não tem personagens ali, porque você tem uma narradora que não tem nome, que é a própria Clarice, né, que a gente entende ali que se mistura com a personagem, que é uma pintora. E a Clarice, no caso, inclusive essas capas dessas edições aqui, são telas que a própria Clarice pintava, então a Clarice se arriscava também na pintura, só que aqui, na verdade, nós temos uma pintora se arriscando na escrita, o que é bem interessante. Então, a gente percebe que tem esses elementos em comum, e ela está escrevendo uma espécie de uma longa carta para um amor aí do passado, alguma coisa, um amor que acabou. Então, ela está escrevendo essa carta, a gente sente isso, e ela se refere várias vezes, estou escrevendo-te, para escrever para alguém, ela está sempre falando isso. Então a gente pode sentir como o leitor justamente dessa carta, como lendo a carta destinada a alguém, tem muito disso também. Mas como uma longa carta e de uma pessoa que está tentando capturar ali, então esse é o fio condutor, um instante já, que nós já vamos conversar sobre isso, mas esse que é o fio condutor da história. Então, apesar de ter vários pensamentos ali soltos, existe um fio condutor que vai sempre sendo retomado, falado ali ao longo do livro, que é você aproveitar cada instante. Exatamente nesse sentido, ao momento que ela está escrevendo essa carta, ela se dispersa muito facilmente e ela está vendo muitas coisas ao redor dela, e aí nisso ela vai escrevendo sobre o que ela está vendo. Então essa carta ela fica muito longa por causa disso, porque ela para o tempo todo para falar sobre alguma coisa que ela vai lembrando e porque alguma coisa que ela está vivendo. A Clarice aqui ela vai tentar se explicar por meio de palavras, na verdade, escrever por meio de palavras aquilo que é indizível. Tanto que ela fala que é um dos trechos dela para o que melhor dela ali, para compreender o que está nas entrelinhas. Justamente aquilo que não é possível de ser dito, do que a palavra não consegue capturar. Ela diz aqui que a palavra é a quarta dimensão dela. Então tem muito isso da busca de palavras para conseguir expressar, para conseguir representar o que está sentindo. E o fluxo que eu falei para vocês, o fio condutor, na verdade, aqui dessa história é justamente o instante já, o agora, o presente. A Clarice vai ficar sempre com essa preocupação da gente se aproveitar cada instante, cada segundo. Então, o instante já, né, esse instante agora, ele já passou, ele já é passado. Então, no momento que ela está escrevendo, e ela diz assim, no momento que eu escrevi isso aqui já aconteceu. Então, a verdade é que esse instante, ele passa muito, muito rápido. Então, aqui é uma ode à vida, sabe? É muito lindo de você ver isso. Então, você começar a valorizar esse aspecto. Então, você vai ter muitas referências à música, ao tempo, à natureza. Ela vai usar muito com esse nome daqui da água viva, justamente como disse Heráclito, né? Um rio nunca é o mesmo, né? Então, se você se banha num rio, você nunca consegue banhar no mesmo rio 2 vezes. Então, justamente, a Clarice, ao usar o nome Água Viva, ela traz vários elementos aqui nesse livro. Ela vai falar de riacho, ela vai falar de rio, de lago, de vários elementos envolvendo água. Então, tem muito dessa simbologia. A Clarice é sempre muito mística, né? Fazendo muito uso de símbolos, e com a escrita sempre fazendo também questão de vida, de morte, de nascer, de morrer, né? Tem vários elementos assim, né, de frio, de calor, e vários elementos opostos, ela sempre brincando isso na mesma frase. Então a questão de você chamar esse livro de água viva, esse vivo de manter esse fluxo vivo, fluxo constante, e a questão dessa água, né, de você não ser o mesmo, e também a questão de que o instante ele passa tão rápido. Então eu fiquei pensando assim, impossível Lulu Santos não ter se inspirado nesta música. Se você sabe de algo, me fale, porque aquela música Como uma Onda no Mar, né, como uma onda, exatamente essa sensação dessa música, esse livro passa. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Então, é muito bonito de você ver isso. E, gente, esse livro, como vocês podem ver, ele é encantador, ele é hipnotizante.
Então, ele vai falar muito isso, da questão da palavra, por se expressar, por tentar dizer. Vou tentar ler alguns trechos que eu gostei muito para vocês. Tem um aqui que ele é um convite a exercitar justamente a questão da escrita, dessa autoanálise, né? Então, quando você pega alguns fragmentos aqui, eu vou chamar de fragmentos, né? Não é um fragmento, mas se você ler aqui, você vai se identificar. E pode ser, né? Um livro já é assim, né? Duas pessoas não leem o mesmo livro. Mas você mesmo, quando for ler esse livro de novo, que já é comum acontecer com outros livros, você não é a mesma pessoa, não vai ter esse mesmo entendimento, você vai ver um comentário ali da Clarice, você vai interpretar e vai falar, nossa, isso aqui é exatamente por aquilo que eu estou passando nesse momento. E alguma coisa que você leu ali talvez não vai te chamar tanta atenção, mas numa outra leitura vai te chamar. Esse livro está sempre vivo, está sempre nesse fluxo aí permanente. Então isso eu acho uma coisa maravilhosa. Olha, não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passivo de fazer sentido. Eu não quero uma verdade inventada. Ao mesmo tempo que ela diz que a palavra ela é uma liberdade, ela liberta, ela também te limita, porque tem coisas que você não consegue registrar, capturar nesse sentido, né? Então, ela tenta sempre se expressar ali o indizível. Então ela faz muitos paralelos, inclusive, com a questão da pintura, como que você faz uma pintura abstrata, como você tem aquela sensação. Ou seja, esse livro, ele não é para ser entendido, esse livro ele não é para ser nesse sentido. Na verdade, ele é para ser sentido com todo o corpo, sabe? Você ter vibrações, ela fala muito disso, então, de onda, da vibração das ondas. Então, é isso. Esse livro é para você entrar, mergulhar nele, não se preocupar em ter que entender todo ele. Como eu disse para vocês, à medida que vocês forem relendo esse livro, ele vai ser cada vez mais sendo compreendido. Não porque ele é difícil de compreender, mas porque você vai perceber que aquilo ali vai fazer sentido naquela hora daquela leitura, porque ele é muito íntimo, ele é muito pessoal, ele é altamente introspectivo. Não é um livro que eu recomendo para quem quer começar a ler Clarice Lispector. Ele é um ótimo livro para quem tem uma familiaridade, pelo menos, com Clarice Lispector de alguma forma. Ele é um livro para ser lido na hora que você sentir que chegou o momento correto. Então foi a hora que eu falei, quero ler Água Viva. Bateu em mim, quero ler Água Viva da Clarice Lispector. E depois, quando for falar de Grande Sertão Veredas, tem tudo a ver, porque Clarice Lispector, numa troca de cartas com o Fernando Sabino, acho que é isso, ela elogiando absurdamente Grande Sertão Veredas. Então, lá no final da edição que eu tenho, da Companhia das Letras, né, que é a edição maior, eu falei, gente, que conexão linda dessa leitura minha, e vou falar daqui a pouco da próxima, vocês vão ver que tem a ver com a questão da palavra, da linguagem, como isso está muito presente, e acho tão interessante quando acontecem essas conexões nas minhas leituras. Então, vocês são assim também? Com certeza sim, que todo leitor gosta dessa experiência, e também eu quero compartilhar outro trecho aqui com vocês, que é um que eu gosto muito da Clarice, desse livro, que tem a ver com quem quer colocar para fora esses sentimentos. E olha aqui, ó. Antes de me organizar, tenho que me desorganizar internamente para experimentar o primeiro e passageiro estado primário de liberdade, da liberdade de errar, cair e levantar-me. Então, com aquela preocupação que às vezes a gente deixa de fazer certas coisas, deixa de iniciar algo com medo de errar, com medo de tentar. Então, deixa a pessoa, então ela diz isso. Então, antes de me organizar, deixa eu me desorganizar, deixa eu errar, deixa eu tentar. E aí eu vou me organizando nessas tentativas, nessa desorganização é que eu vou me organizando. Então, essa simples frase você pode ler e compreender ela de várias formas possíveis. Então, assim, que baita de leitura, que baita livro, gente. Eu amei demais. E como falei, claro que eu recomendo super esse livro. Então me digam aqui se vocês já leram outras obras da Clarice, se vocês gostam de Clarice Lispector e se ficaram interessados em ler esta obra. Lembrando que tem o link dela aqui no bloco de informação para vocês adquirirem, tá? E a minha outra leitura, né? Então essa foi a minha primeira leitura do ano, então uma escolha mais do que perfeita, eu amei demais esse livro e vou retomar ele em várias oportunidades, esse ano mesmo com certeza, e vou indicar muito para vocês ainda.
Agora, a segunda leitura, eu gostei bastante. Não é favorito, mas porque é um texto mais crítico, né, de um crítico literário, na verdade, que é a Imaginação Educada, do Northrop Fryer, desse escritor canadense. Esse livro, eu só li esse livro porque eu estou participando do clube de leitura da Tati Feltrin, o segundo ano do clube, né? Eu tô desde o ano passado, mas não estava seguindo as leituras, eu estava lá porque para ter acesso ao conteúdo, porque eu gosto muito dos conteúdos da Tati. E essa aqui foi a primeira escolha que ela fez. Eu fiquei bem interessada nessa escolha, eu nunca tinha ouvido falar desse escritor, né, desse crítico literário. Eu gosto de ler algumas coisas voltadas para crítica, gosto de ler livros de não ficção. Então, assim, o início, por mais que eu tenha essa familiaridade, digamos assim, nesse livro, eu tive uma pequena dificuldade no início, mas logo isso já foi melhorado, tá? O que nós temos aqui é um conjunto de 6 palestras que foram transmitidas via rádio. Então, as pessoas escutavam isso por meio do rádio e depois elas foram transcritas aqui e virou um livro. Isso aqui foi da década de 60, né, de 1960, e foi transmitido, então, como eu disse para vocês, por meio de uma rádio canadense. Fiquei muito contente, porque é um livro que me surpreendeu muito positivamente. É um livro que eu não teria lido se não tivesse sido uma indicação do clube e tal. Eu li a sinopse, eu achei interessante, porque, afinal de contas, o que ele busca corresponder aqui nesse livro é para que serve a literatura. Então, como uma boa amante dos livros, como uma pessoa que está sempre querendo enriquecer mais a experiência de leitura, ler um livro assim sempre traz essa experiência. E aí eu falei, não, vou ler. A maioria dos livros, de todos os livros desse ano, eu gostei muito das escolhas, então eu tô bem empolgada. Então vocês vão me ver falando sobre essas leituras. Se vocês tiverem interesse, eu posso conversar um pouco sobre os livros e tal, não sei, fazer alguns conteúdos, tá? Em relação aos livros que eu for lendo relacionado ao clube, compartilhar com vocês. Mas já quero ler outras obras desse crítico, tá? E ele tem uma escrita muito... digamos, fácil de ler, né? Muito didática. O termo correto seria mais didático. Então, você consegue entender muito fácil ali. Então, a cada capítulo, que seria cada 6 palestras, ele, tipo, faz um resumo do que foi dito na palestra anterior. Então, sabe aquela aula que o professor faz aqui? Recapitulando o que nós conversamos, estudamos na aula anterior. Então, ele fala, recapitulando, voltando na palestra anterior, e ele fala alguns pontos. Isso é bem interessante pra gente frisar, pra gente voltar com aquelas mensagens no livro. Então, o que esse livro, então, vai falar? Justamente, o Frey, ele busca responder nesse livro para que serve a literatura, e ele vai mostrar exatamente o poder que tem você ler livros e como que é importante a leitura para uma imaginação, né? Para você desenvolver cada vez mais a imaginação. Então, o que eu falei que é bem interessante, que esse livro vai falar de palavras, uma escritora, né? Uma pintora tentando utilizar as palavras para tentar se expressar, e aqui justamente vai falar como que as palavras, elas nos ajudam nesse sentido, e quando a gente percebe que o que a gente vê, a gente não consegue descrever, eu tô vendo uma coisa, e esse algo eu não sei explicar muito bem, tá me faltando vocabulário, de certa forma, você acaba recorrendo à literatura para te ajudar. Então, toda vez que a gente lê uma obra, aquilo ali aumenta nosso vocabulário, nosso repertório de mundo. Eu falei isso com vocês em um vídeo aqui do canal, de como ler e para que ler mais. Vou deixar linkado aqui nos cards. Recomendo fortemente que depois desse vídeo vocês assistam esse outro vídeo, tá? Para ser uma incentivo, uma conversa também super gostosa, de incentivo ali, de como manter e criar o hábito da leitura, justamente por isso. E uma coisa que é bem interessante aqui, eu já tenho como eu falei para vocês no início desse vídeo, eu tenho uma forte preocupação. Isso aí é um hábito meu de leitura, tá? Não é preocupação, digamos, porque parece que é uma coisa obrigatória, mas é uma mania de leitora, né? De você fazer uma escolha cuidadosa de obras a serem lidas. Da primeira leitura que eu quero fazer do ano, que eu quero que aquilo tenha uma representatividade para a minha vida daquele ano, tenha um simbolismo para o que eu quero da vida. Então, obras que remetem coragem de alguma forma. Então, tem um pouco disso. Então, assim, exatamente é isso que esse livro vai mostrar. Eu já tinha essa preocupação com as minhas leituras. Eu terminei essa leitura, ou no decorrer dessa leitura eu me peguei pensando cada vez mais nas leituras que eu já fiz recentemente. Eu compartilhei, inclusive, todas as leituras que eu fiz em 2024 com vocês. Vou deixar linkado aqui nos cards também para vocês darem uma conferida depois.
E eu já tenho esse pensar o que eu vou ler direitinho e tal, não sair lendo vários livros, assim, calma que isso é um assunto, não é polêmico, mas dependendo de quem estiver assistindo, pode ter uma interpretação diferente, assim, então tentar explicar melhor essa parte. Os livros que a gente vai lendo no decorrer da vida, a gente vai mudando, né, meio que, tipo, estilo de roupa, coisa do tipo, a gente vai amadurecendo, ou não, a gente pode mudar, então a gente se permite. Então tem uma fase quando a gente está descobrindo a literatura e você se permite conhecer, aí depois você quer virar leitor de alguma coisa específica, aí você fica viciado no escritor. A gente tem vários momentos de leitura. E é muito bom passar por esses momentos de querer se permitir. Ano passado eu me permiti conhecer escritores, literatura contemporânea, fiz várias leituras bem ecléticas, mas cada vez eu sempre me sentir muito mais chamada pelos clássicos. Cada vez mais eu li mais clássicos. E esse livro me fez pensar o motivo para o qual eu leio, o motivo para que eu quero, assim, o que eu quero encontrar nessas leituras. Então esse livro me trouxe muito esse convite. Então ele vai falar muito do poder dos clássicos e justamente ele vai falar da base das grandes obras, dizendo que a gente tem que se deparar com o contato literário da Bíblia. Ele vai falar aqui que, independente de religião, o contato literário com a Bíblia é fundamental, porque ali tem base de várias histórias que vão ser utilizadas depois por várias outras grandes obras, e são utilizadas até hoje. Então, como se fosse um núcleo ali. Então, ele vai falar muito da questão da leitura da Bíblia, a leitura literária da Bíblia. Ele não gosta nem de fazer essa distinção de leitura literária com uma leitura religiosa. Então, você fala da Bíblia como um livro, que ele é um livro. E de você ter conhecimento dos mitos gregos e romanos, mas principalmente dos gregos, que são muito, muito utilizadas. As grandes lendas antigas também. Então, como elas servem de bases, inclusive para os grandes escritores clássicos. Então, você ter esse contato por essas obras. Eu já tinha esse interesse de fazer essas leituras. Mitologia é uma coisa que sempre me chamou atenção, sempre me teve esse interesse, e eu sempre quero conhecer para fazer leituras de outros grandes clássicos que eu quero fazer a leitura. Então, ele vai defender muito isso ao decorrer desse livro, da questão de você deveria se ter exatamente esse ensino, né? Essa leitura da Bíblia, dos mitos, de fazer esse contato das crianças enquanto elas estivessem nas escolas, justamente porque são esses livros que vão inspirar vários outros. Então, você encontra arquétipos, enredos, que estão presentes nessas histórias antigas em vários outros. E quando eu falo, não é só dos livros contemporâneos que a gente vai encontrar essas referências, a gente encontra essas referências desses grandes livros aí em leituras clássicas, de escritores aí que, como eu disse, Shakespeare, como Milton, como James Joyce, como Virginia Woolf, você vai encontrando isso. Então, ele até fala que quando você acaba lendo um livro, você acaba lendo vários outros, né? Justamente porque tem uma referência de certa forma ali. Então, ele vai falar também de alguns tipos que a gente vai encontrando ali nesses livros, né? Então, como tem a comédia, que tem sempre aquela questão do final feliz, como tem um romance que a gente acompanha o ciclo heróico e tudo, como tem a tragédia, que sempre são aqueles finais tristes, e também ele vai falar, defender a questão da ironia, né, que é justamente a nossa questão da compreensão, né, ele vai fazer faz as brincadeiras, o uso da metáfora, como é muito importante justamente para a gente forçar a nossa mente. Então aqui ele vai dizendo que a leitura, por meio da leitura, a gente enriquece muito o nosso vocabulário e a gente alimenta a nossa imaginação. Então, isso que nos ajuda muito a compreender o mundo e como que é importante cada vez mais lermos. E, infelizmente, está tendo um empobrecimento da escrita, que é um empobrecimento da questão voltada à leitura. Então, com um país cada vez menos, uma cidade com menos leitores, no nosso caso, um país com menos leitores, isso faz com que a escrita se empobreça também. E é por isso que a gente acaba encontrando muitos erros, a gente acaba encontrando, às vezes, muitos livros, às vezes, mais rasos, né? Então, claro, isso depende da opinião de cada um, sempre respeitando aqui, falando com muito cuidado.
mas a gente vai acabando tendo essa interferência. Então, como que a linguagem materna, ela é muito importante, a linguagem mãe, da onde você nasceu, você estuda a linguagem, mas o estudo da linguagem não da gramática, mas do vocabulário. Então, a gente só vai ter isso por meio da leitura. Então, como a leitura ela vai ajudar na nossa imaginação e como que isso é bom para a gente conseguir entender as nossas emoções, entender o que a gente vê, e a gente acaba buscando na leitura isso. Eu vejo isso porque eu faço isso, e muitas pessoas falam isso. Nossa, eu li um livro que conseguiu... eu consegui encontrar naquele personagem algo que eu sinto, uma situação parecida. A gente se identifica tantas vezes com vários personagens, com vários enredos. Eu acabei de falar para vocês como eu me identifiquei com Água Viva, de Clarice Lispector. Então, existe muito isso. Então, é isso que a leitura nos proporciona. Essa identificação, e muitas vezes também, mesmo que você não consiga se identificar ali, que você também tenha uma opinião bem divergente ali, é importante isso, porque a gente faz uma análise crítica e pode perguntar o que eu faria no lugar desse personagem, aquele personagem totalmente odiado que você não gosta, você fala, eu não tô gostando desse personagem, mas o que eu faria no lugar dele? Porque essa visão negativa, né, esse botar-se no lugar do outro, mas o que você faria diferente dele é bem importante também. Então, esse é um livro que ele dá um leque de uma variedade de temas para serem discutidos, que com certeza eu vou vir aqui no canal conversar com vocês a respeito de alguns outros tópicos, para a gente conversar, falando sobre a questão de qual o livro que mudou a vida de vocês. Aliás, deixa aqui nos comentários um livro que vocês sintam que mudou a vida de vocês. Isso não quer dizer que seja o favorito da vida de vocês, mas é aquele livro que fez de você virar a chave em várias situações. Eu tenho vários livros para várias situações. Então, eu posso dizer que esse livro é um livro que me virou a chave para várias outras coisas, porque eu comecei, já estava pensando em relação às minhas leituras cada vez mais, e com esse livro eu estou pensando e refletindo ainda mais ainda. Então, de você encontrar ali na leitura, isso aqui que ele está falando, esse ciclo heróico aqui, a gente sabe como que é a ascensão, como que tem aquilo ali, isso aqui parece aquele livro, mas não é que parece porque foi uma cópia, não é isso, mas a gente encontrar aquele cerne, aquela coisa que move e tal. Então, assim, a gente parar mais tempo na leitura, então são assuntos que a gente vai surgindo aqui, a gente vai conversando e vai cada vez mais entendendo isso, né, a importância. Então, assim, tem vários assuntos muito interessantes aqui de mostrar que como que a leitura nos ajuda a ter mais clareza, nos ajuda a pensar. Nós, leitores, sabemos muito disso, mas é importante a gente repetir isso, porque muita coisa a gente sabe, mas ela precisa, mesmo quando a gente sabe, a gente precisa retomá-la, né? Por exemplo, a questão, a gente sabe que a gente precisa beber água, mas a gente precisa toda hora estar dizendo isso pra gente acabar não esquecendo. Então, coisas que são simples, às vezes, assim, e a gente deixa escapar. Então, é um livro que realmente me tocou muito nesse sentido. Eu recomendo que vocês, mesmo que não é muito de ler livros teóricos, esse livro é de fácil compreensão, tá? Inclusive, como eu disse para vocês, provavelmente vai aparecer mais algum, pelo menos mais um outro do Fry aqui esse ano, porque eu realmente gostei muito da escrita desse escritor aqui, justamente porque ele vai trazer essa grande conversa sobre a importância da literatura. E também outro assunto que eu acho bem interessante, não outro assunto, mas outro questionamento qual seria o livro núcleo, aquele livro base, origem, né? Porque se uma obra vai originando de outra, e qual é aquela que originou tudo, né? Então, qual que seria a fonte de tudo? Qual que você acha? Na discussão ali da live da Tati Feltrin, né? Foi falado, algumas pessoas falaram, a Bíblia, mas ela até falou assim, a Bíblia, mas qual seria o livro da Bíblia? Mas qual seria a Bíblia, né? Então, o Gênesis, mas realmente o Gênesis é o que seria mais próximo, porque tem todas as histórias ali, né? Mas será se ele é o livro base? Então, é bem interessante essas conversas, essas trocas de ideias e informações. Então, realmente, para vocês, indico esse livro para quem quer ter algo mais na experiência de leitura, que se você está buscando mais, entender mais essa questão da importância da literatura, a importância de ensinar, de incentivar as crianças a lerem, desse contato, como que isso é muito importante. Então, esse link aqui desse livro também está aqui no box de estimação, e eu tenho um cupom também, que eu vou falar para vocês, está aqui no box de estimação, um cupom de desconto para esse livro, tá?
Mas eu li porque eu quis, tá, gente? Mas depois eu fiz uma parceria com a editora aqui desse livro, que tem vários livros que eu já tinha falado que eu queria ler com vocês, mas só compartilhando aqui quem quiser, mas tem link da Amazon também. Então essas minhas duas leituras foram maravilhosas. Eu gostei muito de terem feito essas leituras, realmente. Então, compartilhe comigo aqui nos comentários as leituras de vocês de janeiro, tá? O que vocês pretendem ler, o que vocês estão lendo agora em fevereiro, que daqui a pouco eu venho conversar depois em outro vídeo sobre o que eu estou lendo, mas realmente eu gostei muito. Às vezes a gente fica na dúvida, como produtor de conteúdo, se... Ai, gente, por aí eu li só 2 livros, né? Só 2 livros num país que não tem leitores, mas 2 livros muito importantes. E fora que eu tava lendo outros livros que não foram concluídos, né? Então, a gente fica às vezes meio que, como produtora de conteúdo, e... Não, gente, sabe, eu tô tentando, sinceramente, cada vez não me ficar presa nessa questão, porque acabo não trazendo conteúdo que eu acredito ser muito importante, muito legal de ser compartilhado com vocês, e de vocês repassarem também essas 2 super indicações, tá? Então, se você ainda não conheceu a obra da Clarice, conheça. Não sugiro por meio deste livro, como eu disse pra vocês, mas se você já conhece, depois leia Água Viva. Eu quero muito depois a edição que tem os manuscritos, né, os facsímiles dessa obra aqui, porque deve ser muito interessante, uma edição que é capa dura especial da Rocco. Tô bem interessada nisso. E como eu disse pra vocês, ler outros livros do Fryer. E tentar ler a Clarice Lispector esse ano, talvez os contos e tal, cartas, não sei. Deixe aqui nos comentários se vocês já leram esses livros, se vocês ficaram interessados. Quero conversar bastante com vocês aqui, tá? Lembrando sempre que o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não. Ele continua sempre aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau e até o próximo vídeo.